Olá, tudo bem? Começa agora mais um Conexão Popular, o programa que debate temas cotidianos e também de interesse público aqui na TV Câmara Taubaté. Uma recente polêmica nas redes sociais envolvendo uma maquiadora e uma noiva trouxe à tona questionamentos sobre os direitos e os deveres dos consumidores. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de casamentos e prestação de serviços. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos a advogada Laura Xavier e também a maquiadora Ludmila Cunha. Sejam muito bem-vindas, obrigada por aceitarem o nosso convite. Obrigada eu pelo convite. Bom, vamos contextualizar um pouco aqui o que a gente vai falar sobre isso, né? Então, a maquiadora se sentiu lesada porque a noiva não informou que seria uma noiva. Ela entrou em contato, cotou e fez um serviço, uma maquiagem social, como a gente está acostumado a falar, e, por sua vez, não contou a verdade, né? Qual é a opinião de vocês sobre esse assunto? Quem está certa, quem está errada? Bom, no meu ponto de vista, e aí trazendo para o lado jurídico da questão, tanto a noiva como a maquiadora, elas extrapolaram com a relação às atitudes que tomaram a partir do momento que tiveram conhecimento de tudo o que aconteceu. É claro que a noiva, ela não necessariamente precisa informar que ela está passando por esse processo, que ela vai casar e etc. Até porque se você condiciona a venda de um produto a uma condição, a uma estrutura, a gente pode enquadrar isso como um crime, que é a venda casada. Então, ela poderia simplesmente informar que queria uma maquiagem social, a maquiadora passaria o preço para ela e tudo funcionaria. Acontece que eu acredito que tenha acontecido que ela já chegou falando que ela era noiva, mas que ela não queria aquele pacote de noiva, mas queria apenas uma maquiagem. E aí, né, nesse meio tempo, ela expôs a maquiadora na internet, a maquiadora também foi às redes sociais expor o ponto de vista dela com relação a isso, e aí ambas acabaram partindo para uma briga jurídica que sequer precisava disso, né? Eu acredito que você também, como profissional da área, tenha um conhecimento ou até experiências muito parecidas com isso, né? Então, como eu sempre falo, toda moeda tem os dois lados, né? E eu acho que foi uma história que começou errado, né? Eu acho que o princípio da verdade é a libertadora. Então, eu acho que foi falta de informação, né, da cliente, da noiva, e também um certo exagero por parte da maquiadora. Então, acho que a melhor forma de se trabalhar é você demonstrando os serviços e a cliente também falando o que ela espera, né? O fato dela ter chego e falar que ela é noiva, assumir uma postura que ela seria noiva, isso muda para nós profissionais, porque nós temos um cuidado. Eu, por exemplo, como maquiadora, como profissional, eu tenho um zelo muito maior, porque a noiva, ela envolve um emocional, não é só sobre maquiar, não é só sobre ali fazer uma maquiagem. Existe uma expectativa, existe um ambiente todo sendo preparado. Eu falo por mim, né? Eu não posso responder por essa maquiadora e nem pelas outras, mas para mim é algo que emana muito da minha energia, da minha espiritualidade, porque existe um propósito por trás disso. Então, assim, eu receber uma noiva não seria só apenas para fazer uma maquiagem, mas tudo que do meu coração eu poderia oferecer para ela. Então, já me aconteceu situações assim. Eu não levei a ferro e fogo como essa. A gente estava até num bate-papo aqui bacana falando sobre isso. Então, eu acho que nessa hora você tem que ter a paz para resolver da melhor maneira, mas foi um caminho que elas escolheram, né? E aí gerou tudo que gerou, mas eu acho que ambas estavam erradas e ambas também, em algum ponto, estavam certas, assim como você falou, né? Na questão jurídica, que poderia decorrer alguma coisa onde não estaria legal, né? Mas acontece, gente, vocês podem ter certeza que acontece. E a grande reclamação das noivas costuma ser o preço atrelado ao evento casamento, né? Então, se você vai fazer um orçamento para um doce, para um bolo, para um espaço de eventos, se é a ocasião, o casamento geralmente está atrelado um custo muito maior a esse serviço. Isso é possível? É comum acontecer e está dentro da lei? Isso é comum acontecer.
E não só é comum, como pode ser cobrado um valor superior com relação ao evento casamento, porque é um evento que demanda grande responsabilidade por parte do prestador de serviço. E não só isso, como os tribunais eles já têm entendido que os prestadores de serviços que fazem serviços para casamentos, eles têm uma responsabilidade tão grande quanto o valor que eles cobram. Então, se você tem um valor diferenciado para o produto do casamento, seja um doce, seja a maquiagem, seja o cabelo, seja o espaço de evento. Para casamento o valor muda, a sua responsabilidade também muda e ela vai ser muito maior. E os tribunais já têm entendido esse dano, caso aconteça alguma coisa que não esteja planejado ali no casamento, os tribunais já entendem que esse dano é até maior, porque a gente está trabalhando com o sonho das pessoas. Sim. Você não vai casar de novo, pelo menos espero que não, né? Naquele momento você não está pensando em casar de novo. E é o sonho, muitas vezes, de uma família, de uma menininha que você carrega por anos, de um rapaz que cresceu com essa ideia de constituir família. Então, é um sonho da pessoa. E se você quer cobrar a mais para poder realizar esse sonho, você tem que ter noção que a responsabilidade também é tão grande quanto. É proporcional, né? Exatamente. Ludmila, você trabalha com pacotes para noivas. Quais outros serviços, além da maquiagem, estão atrelados a esse pacote que justifiquem um aumento de valor, por exemplo? Sim, bom, vamos lá. São vários fatores, né? Como ela disse. Hoje, por exemplo, eu tenho um salão, né? Que é o Casarão Beauty Studio, aqui em Taubaté, que ele é totalmente voltado para o dia da noiva. Então, como eu disse, nós nos preparamos, existe uma equipe envolvida quando a noiva ela quer esse dia, quer esse sonho. Nós emocionalmente estamos também preparados para isso. Então, assim, existem vários mimos que eu ofereço, existem outros serviços agregados. Agora, falando realmente da maquiagem, o que acontece? Uma demanda de tempo maior do que uma maquiagem normal, porque as técnicas são diferentes, o produto é diferente, né? A gente usa uma linha um pouco mais elevada para trabalhar, porque a gente precisa garantir, como ela falou, esse custo, dando o quê? A resistência da lágrima, a resistência do suor, a resistência da água, né? Que às vezes até debaixo de chuva acontece casamento. Então, assim, é uma garantia. Além também do nosso retorno como profissional, porque nós investimos em estudo para poder se tornar especialistas em atender casamentos, noivas. Então, são vários fatores que, sim, eles agregam nisso. Mas existem diversos pacotes dentro daquilo que a noiva também cabe dentro do bolso dela. Eu, por exemplo, jamais vou diferenciar uma noiva que pode pagar um valor menor de uma que pode pagar um valor maior. Mas ela precisa ter consciência, por isso eu sempre me reúno com as noivas antes do casamento. Sou eu mesmo quem atendo até no primeiro contato, porque eu quero ter essa empatia, eu quero que ela entenda que ela não vai viver só sentar, ter uma maquiagem, um cabelo ou qualquer coisa. Ela vai ter uma experiência, ela vai gerar um relacionamento comigo. Porque o que acontece muito, Ana, das noivas, elas terem diversos comportamentos no dia. Então, o que eu, Ludmila Cunha, ofereço além da minha maquiagem? Eu quero estar ali dando todo o suporte que ela precisa. Porque a gente vê noiva querendo desistir, a gente vê noiva que às vezes era muito calma e tá uma pilha, a gente vê família que não tá muito legal ali. Então, não é só sobre a maquiagem, entende? A gente sabe que quando a gente vai para um casamento, tem muita coisa acontecendo. Então, se você não tá preparada emocionalmente, ou mesmo até cursos que a gente faz que aborda essa questão do atendimento, você não vai poder dar o que você falou, né? Tipo, cobrar por isso, entendeu? Então, tudo realmente ele é agregado, né? E ela pode optar por não ter tudo isso, mas a gente também tem que saber oferecer e tem que ver o que é mais viável dentro daquilo que o bolso pede, né? O bolso dela pode pagar, porque nem tudo é dinheiro, nem tudo é essa questão do tipo, eu não quero nada porque eu não posso pagar. Ao contrário. Comigo, pelo menos, eu vou sentir realmente o que eu posso fazer para estar ajudando essa noiva a ter o grande sonho da vida dela naquele dia. E, Laura, eu sou uma noiva, quero contratar um serviço de maquiagem, de cabelo ou qualquer outro serviço atrelado ali ao casamento. Eu posso optar por ter, por exemplo, um serviço mais simples e não esses especializados em casamento? No caso da maquiagem, eu posso optar por uma maquiagem social?
Pode, você pode, e você inclusive precisa deixar claro pro profissional, assim como ela disse, que você não quer. Olha, eu sei que eu sou noiva, o momento é especial, mas eu não quero. Inclusive, é por isso que a gente precisa de um contrato para esses profissionais que prestam serviços, é muito bem detalhado com relação a essa questão. Porque se a noiva optou por não ter nenhuma dessas benesses para o casamento dela, então a gente precisa deixar o registro de que ela optou pelo mais simples, não quer nada com relação a pacote de noivas, a maquiagens mais duradouras e etc., que exigem um trabalho maior. E aí deixa especificado lá que ela está abrindo mão daquilo, que ela quer uma maquiagem social mais simples, que a maquiagem social é diferente e é por isso que ela tem um valor diferenciado. Se proteja no contrato. Se protegendo no contrato, você não vai ter dor de cabeça como cliente e nem como profissional também, né? Então, mas você pode sim chegar lá e falar que não quer. E se o profissional te forçar a comprar esse pacote, cai naquilo que eu tinha dito sobre a venda casada. Se ele te obrigar e você se sentir coagida a isso, você inclusive pode denunciar esse profissional. E agora nós vamos conferir um vídeo com algumas dicas para fechar um contrato de casamento. O casamento é um evento planejado durante bastante tempo que envolve a alegria de duas pessoas que desejam passar a vida juntas. Para que não aconteçam surpresas desagradáveis que estraguem o grande dia, é interessante tomar alguns cuidados. O primeiro, e que poucos casais se atentam, é ter alguém com conhecimento técnico para elaborar ou analisar contratos. Diversos casos de quebra de contrato que vão parar na justiça e resultam em indenizações provam que não há dinheiro que pague a frustração e os transtornos vividos no dia do próprio casamento. Outro cuidado é não pagar todos os fornecedores ou prestadores de serviços à vista. Fazendo dessa forma, é possível monitorar o andamento da prestação do serviço. Se acontecer algum problema, você não perde todo o dinheiro e pode tentar reaver o que gastou. A terceira dica é exigir e guardar todos os recibos e notas fiscais. Assim, se tiver algum problema, você tem todos os comprovantes do que foi realizado. Finalmente, pesquise os fornecedores e prestadores. Uma das ferramentas é verificar o CNPJ na Receita Federal. Se tiver alguma suspeita sobre a empresa, não assine nenhum contrato. Ludmila, nós vimos ali no vídeo algumas dicas, mas principalmente voltadas para o consumidor, no caso, as noivas. Você agora, como prestadora de serviço, vamos falar do seu lado. Você trabalha com contrato e, se sim, quais cuidados você tem nesse documento? Sim, a gente trabalha, né? A minha empresa, eu particularmente, porque eu não presto só serviços para minha empresa, eu presto serviços externos também de atendimento. Então, a gente é assegurado num contrato com base, né, no que os nossos advogados passaram para que a gente não tenha nenhum problema. E mesmo falando desse assunto, né, que foi tão comentado, eu acho realmente que foi a falta da organização, do diálogo e da verdade no começo. Porque, como ela falou, o consumidor, a noiva, ela tem direito de escolher algo sim, e a gente também tem o direito de oferecer aquilo que a gente acha o melhor, porque também é o nosso nome, né, que está sendo exposto para várias pessoas. Então, eu acredito que os nossos contratos, eles se baseiam naquilo onde hoje está assegurado juridicamente, né, para que todo mundo saia satisfeito e não tenha maiores danos para ninguém. Então, graças a Deus, a minha empresa, a gente realmente faz tudo em cima para que nada fique ilegal, digamos assim, e não venha trazer esses prejuízos. Laura, além dessas dicas que a gente compartilhou ali, você tem mais algumas para passar? Quais cuidados, que observações, quais detalhes a gente tem que estar atento num momento como esse? Tenho sim. Eu vou dar 3 dicas para o prestador de serviço com relação ao contrato e uma dica para o consumidor. Para o prestador de serviço, o óbvio, ele precisa ser dito. O contrato, ele precisa ser detalhado. Não adianta você ter um contratinho ali de 2, 3 páginas e deixar tudo para ser resolvido. Vou ver o que vai acontecer. O óbvio precisa ser dito. Então, se você puder especificar no contrato tudo o que você vai precisar utilizar, local onde vai acontecer esse atendimento, se ele vai ser interno ou externo,
se esse atendimento vai acontecer com um produto que pode causar alergia. É muito importante nesse momento ter a ficha ali de anamnese da cliente. Se você puder anexar junto nesse contrato o orçamento que você passou para ela. A segunda dica que eu dou para os prestadores de serviço e ela vem muito em virtude da pandemia que a gente aconteceu, inclusive a cláusula leva esse nome, cláusula da pandemia, é justamente prever questões que parece que estão muito longe. Nossa, nunca vai acontecer de novo uma pandemia e a gente não sabe. Então, prever ali no contrato, em casos de pandemia ou casos fortuitos de força maior, qual vai ser a posição do profissional? Eu vou deixar, se acontecer alguma coisa nesse sentido de novo, de um mercado fechar, a gente senta para negociar a questão da adaptação do valor, porque a data vai para o futuro, e aí eu te atendo da mesma forma, com a mesma qualidade, e tudo isso você pode deixar já especificado no contrato. E o terceiro é falar sobre a questão da rescisão do contrato. O Código de Defesa do Consumidor é bem claro sobre a questão da rescisão, sobre ter uma cláusula de rescisão no contrato e sobre as multas que o prestador pode colocar. A multa ela não pode ultrapassar 10% do valor do serviço. Só que esses 10%, como cobrar, se cobra em cima do valor do total do contrato ou se for parcelado, como que vai cobrar essa multa? Tudo isso você precisa deixar especificado no contrato. E para o consumidor, exija a sua cópia do contrato, porque é isso que vai te resguardar para você poder cobrar esse profissional de alguma coisa, de alguma atitude que ele venha a tomar que não seja do seu agrado ou que esteja fora do combinado. Então, se você cobrar um orçamento detalhado, um contrato detalhado, você vai se proteger e se resguardar de qualquer atitude que fuja ali do combinado. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos saber se os fornecedores podem alterar o valor do serviço conforme a demanda. Não saia daí, a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Conexão Popular, hoje falando sobre casamento e prestação de serviço. Nossas convidadas são a Laura Xavier, advogada, e também Ludmila Cunha, que é maquiadora. Laura, no caso da execução de um serviço, se não for cumprido tudo aquilo que está previsto num contrato de prestação de serviço, qual é o direito desse consumidor? Bom, se sair ali do que foi estabelecido no contrato, se o cliente não ficou satisfeito porque não houve a totalidade dos serviços contratados, o primeiro passo é procurar os órgãos de defesa do consumidor. Então, tenta ali na via administrativa primeiro um diálogo com o prestador. E eu digo que os tribunais eles têm tomado esse posicionamento. Primeiro você tenta conciliação, tenta rever lá com o fornecedor e depois aciona o jurídico. Se você tentou os órgãos de proteção, Procon, Reclame Aqui, GovBR, que são hoje os produtos virtuais, e nada se resolveu, aí você aciona o jurídico. Você pode demandar contra esse prestador de serviço no judicial. Mas vamos tentar primeiro na via administrativa, porque, como a Ludmila falou, uma prestação frustrada não tem dinheiro que pague. Então, você pode sim procurar depois acionar a justiça, dependendo até mesmo do dano que isso causou na realização do seu sonho. Mas tenta primeiro nas vias administrativas para ver se você consegue resolver. Não resolveu, aciona o judiciário. E aí, é preciso contratar um advogado para entrar na justiça? Você precisa registrar um boletim de ocorrência, por exemplo? Qual é a primeira ação do consumidor? O boletim de ocorrência, para esse tipo de caso, ele não tem grande efetividade. Até porque isso não é dependendo do que aconteceu, lógico, mas isso não é um caso criminal, é um caso civil mesmo. Então, é esperar passar e aí consultar um advogado especialista que consiga acionar juridicamente, porque o advogado nesse momento é quem vai te dizer exatamente o que você tem direito, ao tamanho do dano que isso foi causado. Também não vai te iludir falando que você vai receber uma indenização milionária, dependendo do que aconteceu. Mas buscar os seus direitos através de um advogado é o caminho mais seguro.
E você, Ludmila, compartilha com a gente algumas das suas experiências. Quando a gente fala de casamento, isso envolve muitos desafios também, Sim, por sim. se tratar exatamente de um dia muito especial para as noivas. Você já teve cancelamento, noiva que desistiu de casar, adiamento também, como muito bem lembrado pela Laura, na época da pandemia? Sim, eu brinco que daria um livro, né? Eu tenho 10 anos de carreira, 10 anos que eu sou especialista em noiva, que Deus colocou esse dom na minha mão para eu servir. Eu acho que, acima de tudo, a gente está aqui para servir, né? Fazer um dia especial. E tem muitos casos, sim, né? Tem casos engraçados, casos tristes, casos de briga, casos de... Ixi, tem muita história para contar. Mas uma das coisas mesmo é que, estando assegurado pelo contrato, isso garante os dois lados. Então, é muito importante, né? Primeiro passo. E, assim, uma história que eu acho... assim, é ruim de contar, mas na hora a gente segura a onda, né? E fica ali fingindo que nada está acontecendo. Mas já teve situação da noiva exigir uma certa joia, que senão ela não entraria na igreja, e o noivo gritando, desesperado, aonde que eu compro? Não sei o quê. De chegar em 10 minutos, tipo, uma joia, sabe? Então, assim, teve noiva que a gente já percebeu que não estava feliz em não casar. Então, por isso que eu falo da questão emocional, de você saber conduzir isso. Já teve casamento de ter que cancelar, né, por motivo, às vezes, de luto, doença, e às vezes porque não rolou mesmo o casamento. Mas aí tem o contrato que assegura também a gente uma certa data antes disso, né? Porque a gente compreende o lado da pessoa, da cliente, da noiva que teve que cancelar, mas também tem o nosso lado como profissional que contamos com aquilo, porque as nossas noivas, elas fecham normalmente um ano antes, né? Então, a nossa agenda, ela já é programada dentro de um ano. Nós que somos autônomos, empresários, a gente sabe mais ou menos como que vai fluir isso. Então, um cancelamento, ele é assegurado perante o contrato, mas são vários casos, que nem ela falou, né? Conversar e ver para que todo mundo saia feliz e não lesado. No caso de um cancelamento, desistência ou algo de força maior, existe essa multa que deve ser paga pelo cliente pela contratação do serviço, ainda que ele não tenha sido realizado. Existe um limite máximo para esse valor? Existe. Inclusive, isso está no Código de Defesa do Consumidor. O limite da multa para essas rescisões é de 10% em cima do valor do contrato. Mas se houve um parcelamento, essa multa ela é em cima do valor restante a ser pago. Então, se a noiva já pagou ali por um tempo e decidiu cancelar, e ainda faltam algumas parcelas, a multa incide em cima desse valor que ela ainda deveria pagar. Mas a multa não pode ultrapassar esse valor, porque isso está no código. Então, se o consumidor se deparar com uma multa abusiva, ele inclusive pode não pagá-la. Agora nós vamos conferir mais um vídeo, dessa vez falando sobre a alta na demanda, como acontece no mês de maio, que é o mês considerado das noivas. Depois de uma forte queda no auge da pandemia, o mercado de festas e casamentos conseguiu se recuperar e atualmente movimenta cerca de 40 bilhões de reais ao ano. O mês de maio é popularmente o mês das noivas e das festas de casamento, por ser considerada uma das melhores épocas por conta do clima. O mês tem as datas mais disputadas do mercado. Em 2022, com o recuo da pandemia e a retomada das festividades, o dia 14 de maio foi uma das datas mais escolhidas pelos casais para celebrar o amor. Segundo dados da plataforma casamentos.com.br, em 2022 no Brasil, cada festa teve um valor médio de R$40 mil. Só os vestidos de noiva custaram em média R$4.900. Mas a maior parte do investimento ainda é com espaço e com buffet, cujos preços médios ficaram entre R$8 e R$10 mil, respectivamente. Ludmila, você tem alteração de valores conforme a demanda? Então, se tem mais procura, o valor aumenta? Não necessariamente, Ana. A gente normalmente faz essa alteração anualmente. Às vezes até 1 ano e meio eu faço essa alteração. Ele vai variar mais de acordo até mesmo com os produtos, né? Aumento do dólar, essas coisas, porque eu, por exemplo, trabalho com bastante produtos importados. Porém, a questão da demanda, ela é muito relativa, porque a gente tem anos que tem os meses que são mais evidentes, mas tem anos que isso altera muito.
Tem ano que, por exemplo, junho é uma época de frio, então às vezes você fala, não vai ter casamento, e de repente a procura é alta. Eu não costumo basear o meu aumento nisso, né? Eu costumo basear o meu aumento nessa questão que eu te falei e também no meu investimento quanto a cursos, buscando um aprimoramento das técnicas, quanto aquilo que eu também coloquei o meu tempo e o meu dinheiro, né? Para que a gente tenha um retorno. Então, eu trabalho mais ou menos dessa forma. E aí, Laura, os prestadores de serviço podem aumentar o valor conforme a demanda do serviço? Se isso estiver estabelecido no contrato, eles até podem aumentar esse valor, mas tudo vai depender não só da demanda, mas como motivo dessa variação. Então, se não tiver uma justificativa plausível para isso acontecer e ele simplesmente aumentar em virtude do que ele acredita, por conta, eu estou sendo bastante procurado, para contratos que já foram fechados, isso causa até uma sensação ruim para o consumidor e ele pode até mesmo manchar a sua imagem em virtude disso. Mas se estiver estabelecido ali no contrato, como a Ludmilla falou, a questão de maquiagens importadas que variam conforme a cotação do dólar no dia, se está estabelecido no contrato, você pode, mas precisa deixar o cliente ciente disso na data da contratação. Não vai querer surpreender, porque daí também fica ruim novamente. E com relação à antecedência do serviço, pode ter alguma mudança de valor, por exemplo? A Ludmilla disse que as noivas costumam contratar o serviço com 1 ano de antecedência. Se, de repente, eu vou casar o mês que vem e já quero contratar, pode ter mudança de valor? Não pode ter mudança de valor. Porque geralmente quando a gente projeta para 1 ano, daqui a 1 ano, você já está aumentando esse valor e contando com esse dinheiro de forma parcelada ou de forma à vista, mas independente da data da contratação. Mas se você coloca um valor diferente para quem vai casar agora, para quem vai casar no futuro, você precisa justificar isso também para o consumidor. Então, se eu vou pagar mais caro e contra uma pessoa que vai pagar mais barato, mas vai casar mais para frente, para o consumidor isso não faz sentido. Então, é tudo questão de experiência do cliente mesmo. Se você vai cobrar mais caro por isso, se justifica ali, olha, você me procurou muito em cima da hora, a minha agenda não tinha a data que você queria, eu vou fazer um encaixe e por conta desse encaixe eu vou ter que te cobrar um valor diferente, etc. Sempre justifique o motivo, porque se você aumenta simplesmente por aumentar, você pode ser acionado nos órgãos de defesa do consumidor. E Ludmilla, quais são as situações que precisam ser previamente combinadas com as noivas? Tem muitas discordâncias nesse dia, muitos pedidos inusitados, por exemplo? Quando a noiva opta pela presença do fotógrafo, isso tudo precisa ser combinado antes? Sim, Ana, tudo isso a gente volta a falar, está em contrato mesmo. Então, assim, tudo tem que ser muito estabelecido. Eu me reúno com as noivas assim, que elas fecham um contrato comigo. Quando é fechar o contrato, eu falo assim, quero fechar com você. Aí sim, nós vamos sentar, vamos alinhar esse contrato. Eu vou passar todas as cláusulas para ela. Eu mesmo faço isso, não tem quem faça. Eu mesmo gosto de explicar tintim por tintim, como dizem, né? E elas ali vão tirando todas as minhas dúvidas. Então, até a questão do making off que a gente fala, isso está em contrato, porque, como eu falei, demanda uma organização, demanda o espaço. Então, todos os itens a gente tem que explicar sim para a noiva. A questão se ela vai fazer o teste, se ela não vai. Só colocando um ponto que ela falou que eu achei importante. Por que que isso muito atrapalha, que nem esse debate que a gente está fazendo em relação ao que aconteceu? Porque, por exemplo, a noiva, ela precisa ter um horário para ela chegar na cerimônia, né? Um pré-horário. Então, a gente faz o teste da noiva, porque ali a gente já vai saber o que ela gostou, o que ficou bom para ela e o que ela escolheu. Então, quando ela chega de supetão, né, entre aspas, que a gente fala, isso pode acarretar em atrasos e isso mancha a nossa imagem como profissional. Por quê? Dentro de uma das coisas que a gente combina previamente é o cronograma. Então, assim, Lud, eu vou casar, sou eu e mais 8. Então, nós vamos montar o cronograma ali, que a gente já está acostumado a fazer isso faz tempo, e vamos direcionar ela. E isso, eu, por exemplo, sou muito incisiva nessa questão do horário. Então, eu vou te falar, Ana, você precisa estar lá 2 horas da tarde. Ah, mas não sei o quê. Eu vou te justificar tudo isso e coloco em contrato que se houver alguma coisa em relação à noiva, que é de responsabilidade dela, tudo. Inclusive, me comunico com a cerimonialista para que ela também entenda, porque a noiva, né, pode acontecer dela delegar uma culpa que jogando em cima do salão ou do profissional, e que às vezes não é.
porque isso também já aconteceu, né, da noiva, ela mesma não está no horário. Eu já tive noiva que demorou 2 horas depois do horário que a gente combinou dela chegar no salão. E eu não tenho como entregar um trabalho que não tenha excelência, correndo, fazendo de qualquer jeito por causa disso. Então, a gente tem que estar sempre alinhado com o cerimonialista, né, passando, olha, a Ana já está pronta, tá? A gente já está entregando ela aqui. Então, a partir de agora, se acontecer alguma coisa, a responsabilidade não é nossa. Mas tudo isso eu explico dentro dos contratos, porque pode acontecer muitas coisas. Por isso, a noiva é diferenciada. A Ludmila falou em vários momentos da questão emocional das noivas. É possível ter uma previsão num contrato, por exemplo, com relação a isso, com esse suporte, esse apoio emocional e até mesmo do ambiente, ajudar a se arrumar, calçar um sapato? É possível? Pode sim. Eu acredito que, inclusive, como a Ludmila falou, isso já está até meio incluso na prestação de serviços para essa noiva, nesse pacote de noivas. Você pode colocar. E se, inclusive, você detalhar isso no contrato, olha, nós vamos te ajudar a vestir o vestido, porque às vezes tem um zíper, um botão um pouquinho mais... às vezes precisa pôr um alfinete, alguma coisa ou outra. A profissional, ela pode se dispor a auxiliá-la, mas isso não é obrigação dela. Mas é uma questão mesmo de experiência do cliente, de criar aquela magia em cima do casamento. Ela pode se dispor, mas isso não é obrigação. E, se possível, deixa até escrito isso, ó. Não é minha obrigação fazer isso, mas eu vou te ajudar. Tá ótimo. Bom, quero agradecer mais uma vez pela presença de vocês e até uma próxima oportunidade. Eu agradeço. Obrigada. Esse foi o Conexão Popular de hoje, falando sobre casamentos e prestação de serviços. Muito obrigada pela sua audiência e também pela sua companhia. A gente se encontra ao longo da programação. Até mais.